1º de fevereiro de 1979. O Boeing 747 pousa em Teherã sob o olhar de milhões de pessoas. Por que Ruhollah Khomeini era visto como um salvador? O povo estava exausto de décadas de corrupção e violência sob o regime do Shah. Mas a esperança durou pouco. À primeira vista, o início de uma era de justiça, mas na prática, a construção de um novo sistema de medo. A multidão cercava o carro do líder religioso. O barulho dos gritos ecoava por quilômetros. Homens choravam e beijavam o asfalto por onde ele passava. No vídeo, nota-se, Khomeini permanece imóvel, sem esboçar um único sorriso diante do caos de adoração. A fé não foi usada para curar as feridas do país. Ela foi convertida em munição. Em poucos meses, os tribunais revolucionários começaram a funcionar nos porões e telhados. Não havia advogados, não havia apelações. Os eventos aceleraram. Antigos aliados de Khomeini foram os primeiros a enfrentar o paredão de fuzilamento. Ouve-se o som seco das descargas de fuzil nas madrugadas de Teherã. O que era uma promessa de liberdade tornou-se uma estrutura de controle absoluto. A revolução não apenas mudou o governo, ela invadiu as casas, as roupas e os pensamentos de cada cidadão. Quem discordava desaparecia nas sombras das prisões políticas. Não havia margem para erro. Esta é uma cronologia de como o entusiasmo das massas se transformou em silêncio forçado. Muitos detalhes desses anos permanecem enterrados em arquivos secretos. Até hoje, contar essa história com total liberdade é um risco mortal. Assim começou uma nova era de isolamento. 24 de setembro de 1902. Esse foi o dia em que Ruhollah nasceu na cidade de Khomeini. A região ficava no centro do Irã e era marcada pela pobreza extrema e pelo conservadorismo rígido. Por que a família de Khomeini vivia em constante alerta? Naquela época, o governo central era quase inexistente. Mas o perigo real vinha dos vizinhos poderosos. O Irã era governado pela dinastia Qajar, uma monarquia enfraquecida que havia perdido o controle das províncias. Na prática, o país era um mosaico de feudos. Latifundiários, chefes tribais e milícias armadas ditavam as regras. Não havia leis universais. A justiça era decidida pela força bruta, e a violência fazia parte do cotidiano nas vilas. O pai de Ruhollah, Sayed Mostafa Khomeini, era uma autoridade religiosa local. Ele não aceitava ordens dos grandes proprietários de terras. Mostafa defendia os camponeses e denunciava os abusos de poder. Isso criou alvos em suas costas. Início de 1903. Ruhollah ainda era um bebê de colo. Mostafa viajava por uma estrada perto de Khomeini quando foi cercado. Vários disparos foram feitos. Ele morreu no local, atingido por tiros a queima-roupa. Os assassinos não eram bandidos comuns. Eram homens ligados à elite local que se sentia ameaçada pela influência de Mostafa. No registro histórico, nota-se: o crime nunca foi punido pelas autoridades. A justiça foi seletiva e protegeu os executores. À primeira vista, o crime silenciaria a família, mas na prática, ele gerou um ciclo de revolta. A casa de Khomeini foi tomada pelo medo e por um sentimento de injustiça não resolvida. Ruhollah cresceu sob os cuidados de sua mãe, Hajar, e de sua tia, Saheba. Elas não o deixavam esquecer o que aconteceu. Todos os dias narravam os detalhes da morte de seu pai. Elas transformaram o assassinato em uma narrativa de sacrifício. O pai não era apenas uma vítima. Para as duas mulheres, ele era um mártir que morreu desafiando a opressão. Ruhollah aprendeu cedo que a morte poderia ter um propósito político e religioso. O martírio era honrado e lembrado como algo sagrado. As condições externas pioraram. O Irã enfrentava fomes cíclicas e epidemias de doenças. Além disso, a Grã-Bretanha e a Rússia interferiam constantemente na política nacional, drenando os recursos do país. Em Khomeini, a sobrevivência era a prioridade absoluta. O acesso à educação era precário e o conforto era inexistente. O jovem Ruhollah via o caos social de perto enquanto estudava os textos religiosos. A violência política e a privação física moldaram seu caráter. Ele via um país em ruínas e uma justiça que só servia aos fortes. O cenário para uma futura revolução
estava sendo montado ali. Assim começou a formação de Khomeini. 1918. Esse foi o ano em que o mundo de Ruhollah ruiu definitivamente. Aos 16 anos, ele não tinha mais ninguém. Por que um jovem órfão se tornaria o homem mais temido do Irã? A resposta está no rastro de cadáveres da sua juventude. O sofrimento não era apenas uma fase, era uma escola de endurecimento. A morte era uma visita frequente na casa da família. Primeiro, ele viu o fim de seu pai. Depois, a tragédia acelerou. Em 1917, sua tia Saheba morreu. No ano seguinte, 1918, sua mãe, Hajar, também faleceu. No quadro, um adolescente sozinho em uma casa silenciosa. Ele foi entregue aos cuidados de parentes distantes, mas o dano interno era irreversível. Ruhollah não via a morte como um evento isolado, mas como uma constante. Ele aprendeu cedo que a vida era barata e a proteção do Estado era inexistente. Nesses anos, sua mentalidade foi forjada. Ele não buscava conforto, ele buscava sentido na dor. Ele percebeu que quem suporta o sofrimento ganha o direito de cobrar dos outros. A dor virou uma moeda de troca para a autoridade moral. A violência não era algo a ser evitado. Para Ruhollah, ela era uma ferramenta, uma força capaz de punir inimigos e corrigir os rumos da história. Na filmagem da época, vêem-se vilarejos pobres e poeira. Era nesse cenário que ele formulava suas ideias. Depois, ele foi enviado para escolas religiosas, primeiro em sua região, depois em centros maiores. Ali, ele encontrou o que faltava: ordem e certeza. O caos do mundo lá fora não entrava nos seminários. A religião oferecia algo além da fé. Ela oferecia controle. Os clérigos eram figuras centrais. Em locais onde a lei do governo não chegava, a palavra do mulá era absoluta. O jovem Ruhollah observava cada detalhe. Ele via como as pessoas baixavam a cabeça. À primeira vista, era apenas devoção religiosa, mas na prática, era puro poder político. Ele notou que a autoridade religiosa não precisava de votos. Ela não dependia de constituições ou parlamentos. Ela exigia lealdade total através do medo e do respeito. Esse modelo de obediência sem perguntas seria a base de tudo o que ele construiria décadas depois. Não havia mais volta para a vida comum. O seminarista agora entendia como o mundo funcionava. 1920. O Irã estava em colapso total. A corrupção corroía as instituições de cima a baixo. Potências estrangeiras ditavam as regras, controlando o comércio e saqueando os recursos naturais. O governo central era uma fachada. Ele falhou em proteger os cidadãos. Por que o país afundava? Para os clérigos, a resposta era óbvia. O culpado era o secularismo e a mão do Ocidente nos assuntos internos. O Jallah absorveu essa narrativa por completo. Para ele, o sofrimento do povo iraniano era a prova definitiva de um erro. A sociedade havia se afastado do controle religioso rigoroso. No início da década de 20, ele tomou uma decisão. Mudou-se para Qom. A cidade era o maior centro de aprendizado religioso do país. Mas Qom não era apenas um lugar de oração silenciosa. Era uma fábrica de ideologia. Lá, clérigos veteranos moldavam as futuras autoridades que influenciariam regiões inteiras. Ao entrar em Qom, Ruhollah traçou seu destino. Ele não buscava apenas erudição acadêmica, ele buscava o poder. Seus dias eram preenchidos por estudos de lei islâmica, gramática árabe, teologia e filosofia. Ele aprendia diretamente com os clérigos mais experientes da hierarquia. Sua rotina era marcada pela disciplina absoluta. Ele era um homem intenso. Raramente socializava com outros estudantes. Evitava o humor e as conversas triviais. Seu foco era triplo: crença estrita, regras rígidas e obediência total. Na filmagem de arquivos da época, nota-se: a postura é rígida, o olhar é fixo. Na década de 30, a transição aconteceu. Ele deixou de ser apenas um aluno e começou a ensinar seus próprios seguidores. Por fora, mantinha uma imagem de seriedade e silêncio. Mas, nos bastidores, suas visões eram extremas. Para ele, governos seculares não eram apenas falhos, eram ilegítimos por natureza. Ele rejeitava a ideia de que cidadãos comuns
tivessem o direito de escolher seus governantes. À primeira vista, um professor de teologia, mas na prática, um radical em formação. Ele via as eleições como ferramentas perigosas. Considerava os parlamentos instituições fracas e inúteis. Leis criadas por homens eram, em sua visão, inferiores às leis aplicadas por clérigos. Nada escapava de seu radar. Ele acreditava que os estudiosos religiosos deveriam controlar cada detalhe da vida social, dos tribunais de justiça ao comportamento diário nas ruas. Os eventos aceleraram na década de 40. A estrutura para a revolução estava sendo montada, tijolo por tijolo. Não havia mais caminho de volta. Espancamentos e amputações. Esses eram os métodos de punição física aceitos pelo sistema. No início da década de 60, o Irã passava por uma transformação acelerada. O Shah Mohammad Reza Pahlavi queria consolidar seu poder absoluto. O objetivo era modernizar o país para evitar uma revolta popular. Janeiro de 1963. O governo lançou a Revolução Branca. Não era um conflito armado, mas um programa radical de reformas estatais. O plano previa a divisão de grandes latifúndios e a entrega de pequenos lotes de terra para os camponeses. O Shah também ordenou a expansão do ensino público e concedeu às mulheres o direito de votar e ocupar cargos políticos. No quadro, tribunais religiosos perdem autoridade. A nova lei limitava o poder dos clérigos sobre a justiça. No papel, as reformas deveriam eliminar a pobreza e alinhar o Irã com o Ocidente. Mas na prática, o projeto gerou uma ruptura profunda. Os líderes religiosos reagiram imediatamente. Eles perderam terras, rendas fixas e influência social. Ruhollah Khomeini teve a reação mais agressiva de todos. Ele não via as reformas como uma manobra política comum. Para ele, aquilo era um ataque frontal contra o Islã. Ouve-se o som de gravações antigas. A voz de Khomeini ecoava nas mesquitas. Ele acusava o Shah de destruir a fé e corromper os costumes. Khomeini afirmava que o governo era um fantoche de potências estrangeiras. O ponto central de sua fúria era o voto feminino. Ele dizia que isso destruiria a ordem moral da sociedade iraniana. As pregações tornaram-se mais frequentes e violentas. Junho de 1963. Durante o mês sagrado de Muharram, Khomeini subiu ao púlpito. Ele desafiou abertamente a autoridade do Shah diante de milhares de pessoas. As mensagens foram gravadas em fitas cassete. O conteúdo se espalhou por cada aldeia do país. O confronto direto havia começado. Não havia mais caminho de volta. Mesquitas e redes religiosas. Por esses canais, a mensagem se espalhou. Grandes protestos explodiram em Teherã e Qom. Milhares de pessoas ocuparam as avenidas principais. O governo reagiu com força bruta. Tanques nas ruas, soldados posicionados e munição real. Durante vários dias, o som dos disparos foi constante. Centenas de manifestantes morreram no asfalto. Algumas estimativas indicam que o número de vítimas foi muito maior. O governo nunca admitiu os dados oficiais. Ruhollah foi preso logo após o início dos distúrbios. Ele foi levado para uma cela e interrogado por horas. O Shah acreditava em uma lógica simples. Remover o líder acabaria com o caos. Mas o plano falhou. À primeira vista, uma prisão comum. Mas na prática, o nascimento de um mito. A prisão transformou Ruhollah em um símbolo nacional de resistência. Iranianos que nunca tinham ouvido seu nome, agora o viam como um líder corajoso. Alguém disposto a enfrentar o Estado e pagar o preço. Ele não era mais apenas um clérigo. Era um mártir vivo. Depois de alguns meses, Ruhollah foi libertado. Ele não recuou. Pelo contrário, sua retórica ficou mais agressiva. 1964. O governo do Shah aprovou uma nova lei. O texto garantia imunidade legal para conselheiros militares americanos e suas famílias no Irã. Se cometessem crimes, não poderiam ser julgados em tribunais iranianos. Ruhollah atacou a lei publicamente. Ele chamou o documento de humilhação nacional. Para ele, era a prova final de que o Irã tinha perdido sua independência. Ele usou palavras como dignidade e soberania. Isso atraiu pessoas de fora dos círculos religiosos.
Liberais e nacionalistas começaram a ouvir suas palavras. Desta vez, o Shah decidiu mudar a estratégia. A prisão não era mais suficiente. Ruhollah era perigoso demais para permanecer dentro das fronteiras. Novembro de 1964. A decisão foi tomada no topo do comando. Ruhollah foi expulso do país. Sem aviso prévio, soldados o colocaram em um avião com destino à Turquia. Pouco tempo depois, ele recebeu permissão para se mudar para Najaf, no Iraque. O Shah esperava o silêncio, mas o exílio não calou Ruhollah. Os eventos apenas aceleraram. 1965. Najaf, no Iraque, tornou-se o quartel-general de Ruhollah. A cidade abrigava as escolas religiosas mais respeitadas do mundo xiita. Ali, ele tinha distância e segurança para construir sua visão. Não havia interferência externa. Por que Najaf era estratégica? A resposta é simples. A cidade conectava estudantes do Irã, do Iraque e de todo o Oriente Médio. Ruhollah parou de apenas reagir aos ataques do governo. Ele começou a projetar um novo sistema de poder absoluto. Durante esses anos, ele desenvolveu sua teoria mais radical. Um único jurista religioso deveria governar todo o país. Esse líder controlaria o governo, os tribunais e as forças armadas. Cada decisão importante passaria por suas mãos. Não haveria divisão de poderes. A oposição real deixaria de existir. O público deveria obedecer, não escolher. Ruhollah ensinava que eleições geravam apenas caos e fraqueza. Para ele, a dissidência era a porta de entrada para a corrupção. À primeira vista, uma reforma espiritual. Mas na prática, uma ditadura teocrática totalitária. Ele defendia que a misericórdia contra inimigos era um erro tático. A bondade permitia que os adversários voltassem mais fortes. Seu sistema previa punição sem direito a recurso. Execuções seriam realizadas sem qualquer pedido de desculpas. A tecnologia da época era simples, fitas cassete. Era um método barato e eficaz de propaganda. No quadro, milhares de fitas sendo gravadas em salas escuras. Apoiadores escondiam o material em malas, fuldos falsos e pacotes de mercadorias. O contrabando cruzava a fronteira em direção ao Irã. As mensagens eram ouvidas em segredo. O som saía baixo em casas, lojas e mesquitas. Estudantes e trabalhadores escutavam cada palavra. Famílias religiosas, que já detestavam o Shah, tornaram-se o exército invisível de Ruhollah. A promessa era direta. Se o Shah caísse, a justiça voltaria. A fé seria restaurada. O Irã seria independente novamente. Mas havia um detalhe que as fitas não enfatizavam. Os ouvintes não sabiam o preço dessa nova ordem. O que ninguém dizia era que a liberdade seria a primeira vítima do sistema. O cerco contra o Shah estava apenas começando. Ruhollah deixou uma ordem clara. Inimigos não recebem debate. Eles são eliminados. Rivais políticos, pensadores seculares, grupos de esquerda e até clérigos dissidentes foram marcados. Todos receberam o rótulo de inimigos da religião. Por anos, o Shah subestimou a força desse movimento. Enquanto isso, a economia do Irã derretia. A inflação disparou. O desemprego cresceu. A corrupção no governo alimentou o ódio das massas. A polícia secreta, a SAVAK, reagiu com força bruta. Eles prenderam, torturaram e executaram oponentes. Mas cada ato de repressão reforçava o discurso de Ruhollah. Como o sistema ruiu? Através do sangue nas ruas. Cada manifestante morto servia de prova de que o regime era maligno. No final dos anos 70, os protestos tomaram o país. Milhões de pessoas ocuparam as avenidas. As forças do Shah responderam com munição real. O ciclo era imparável. A repressão gerava revolta, e a revolta alimentava a rebelião. À primeira vista, uma ditadura estável, mas na prática, um barril de pólvora. Em 1978, sob pressão do governo iraniano, Ruhollah foi expulso do Iraque. Ele seguiu para a França e se instalou perto de Paris. Na filmagem da época, nota-se: ele vive de forma simples, mas o poder ao seu redor é imenso. De lá, ele teve acesso à mídia internacional e linhas telefônicas globais.
Sua voz cruzou fronteiras e chegou mais longe do que nunca. 1º de fevereiro de 1979. Essa data mudou o Oriente Médio. O avião de Ruhollah pousou em Teherã após 15 anos de exílio. O Shah já havia fugido do país 2 semanas antes. Ele deixou para trás um vácuo de poder absoluto. No quadro, o aeroporto está tomado. Milhões de pessoas lotaram as ruas, do aeroporto ao centro da cidade. Foi uma das maiores reuniões públicas da história do Irã. Homens e mulheres subiram em telhados e se equilibraram sobre carros. Rodovias inteiras ficaram paradas. Todos queriam ver o líder de perto. A crença era geral. Ele traria a liberdade e a justiça após décadas de opressão. Mas o país já estava em colapso total. O exército estava dividido entre a lealdade e a deserção. Delegacias foram abandonadas. Os escritórios do governo pararam de funcionar. Os funcionários simplesmente não apareciam mais. Neste cenário de caos, Ruhollah se apresentou como uma autoridade calma e moral. Ele não precisava gritar. O sistema já estava morto. Assim começou a nova era. Poder absoluto. Essa foi a primeira medida. Ele rejeitou o que restava do governo real e declarou cada ministro e cada lei como ilegais. Em poucos dias, uma administração provisória foi nomeada por decreto. Nenhum processo formal foi seguido. A autoridade mudou de mãos da noite para o dia. Não por meio da lei, mas através da lealdade cega a um único homem. O sistema jurídico foi a primeira estrutura a desmoronar. Tribunais civis foram trancados com correntes ou simplesmente ignorados pelos novos líderes. No lugar deles, surgiram os tribunais revolucionários. Eles apareceram quase instantaneamente, operando sem códigos ou manuais. Por que o direito sumiu tão rápido? A resposta era estratégica. O novo regime precisava de velocidade, não de justiça. Juízes de carreira foram substituídos. Em seus lugares, sentaram-se clérigos e seguidores fervorosos sem qualquer treinamento jurídico. As sessões aconteciam atrás de portas fechadas, longe dos olhos do público. Apenas uma acusação era o suficiente para selar o destino de um réu. No tribunal, o silêncio era interrompido apenas pelo martelo da sentença. Grupos armados revolucionários tomaram as ruas das cidades e vilarejos. Eles montaram postos de controle com sacos de areia e fuzis à mostra. Casas eram invadidas durante a madrugada. Eles buscavam alvos específicos: ex-oficiais militares, agentes de inteligência, ministros e magistrados. Homens eram arrastados para fora de suas camas sob a mira de armas. As famílias permaneciam paralisadas, assistindo os carros partirem sem luzes de freio. Nenhuma informação era fornecida sobre o paradeiro dos detidos. À primeira vista eram prisões políticas, mas na prática eram sequestros de Estado. As execuções começaram em poucas semanas. O ritmo era frenético. Alguns prisioneiros enfrentavam o julgamento e o pelotão de fuzilamento no mesmo dia. Não havia advogados. Não havia tempo para a defesa. As evidências físicas eram descartadas. O que importava eram as confissões, muitas vezes extraídas sob tortura em porões úmidos. O sistema de apelação deixou de existir. Se a sentença fosse a morte, o cumprimento era imediato. Março de 1979. A escala da repressão atingiu níveis sem precedentes na história da região. O medo se tornou a única ferramenta de governança. Assim começou a nova ordem. Centenas de execuções ocorreram simultaneamente em todo o território nacional. O método variava conforme a localidade. Em algumas cidades, o som seco de pelotões de fuzilamento. Em outras, o silêncio das cordas nos enforcamentos públicos. Os corpos não eram entregues aos parentes. Caminhões transportavam os mortos para valas comuns, sem lápides ou identificação. As famílias recebiam um aviso direto: funerais estavam proibidos. Guardas vigiavam as casas para garantir que nenhum luto fosse manifestado. Como o regime consolidou o controle total? À primeira vista, uma coalizão de forças, mas na prática, uma purga sistemática. Ruhollah não perdeu tempo. Com o sistema antigo desintegrado, ele iniciou a limpeza interna.
O alvo agora eram os antigos aliados. Grupos de esquerda, nacionalistas e ativistas liberais que lutaram lado a lado para derrubar o Shah entraram na lista negra. Esses grupos acreditavam em um governo compartilhado. Eles esperavam cargos, influência e a chance de moldar o novo país. Eles estavam errados. A transição foi violenta. Escritórios foram lacrados, documentos confiscados e líderes detidos no meio da noite. No vídeo da época, nota-se: as ruas antes lotadas de manifestantes diversos agora exibiam apenas as cores de uma única facção. Não houve espaço para negociação. Rucullah ordenou que qualquer resistência fosse tratada como traição à causa. Os mesmos homens que forneceram armas para a revolução agora encaravam o cano das mesmas armas. A tensão subiu rapidamente. Mas isso era apenas o começo. Antigos companheiros de armas tornaram-se alvos prioritários. O governo utilizou as listas de contatos apreendidas para rastrear cada militante. Ninguém estava seguro, nem mesmo aqueles que financiaram a queda do antigo monarca. Não havia caminho de volta. O tribunal deu a sentença final para a oposição.